Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Forato. Meu nome é Lucas Forato e estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de Direito do Seguro, especificamente naquelas aulas de teoria geral do direito aplicada ao direito do seguro. E dando continuidade com a nossa matéria de classificação do direito, hoje nós vamos tratar de um tema muito legal. A gente vai começar a adentrar a esfera de aplicabilidade do direito, mas na prática a gente vai falar do direito público e do direito privado. Isso aqui é basicamente a estruturação daquilo que pertence ao Estado e daquilo que pertence ao indivíduo e as suas conexões com o direito objetivo e subjetivo, até para que a gente não confunda esses dois conceitos. Perfeito, pessoal? Então, vamos aqui com a nossa atenção. Antes de qualquer consideração, devemos ter em mente que não existe uma relação direta entre o direito público e o direito objetivo, bem como não existe uma relação direta entre o direito privado e o direito subjetivo. Embora eles se conectem de forma extensa, a análise desses conceitos deve ser feita sempre sob prismas separados, pois temos direitos objetivos dentro do direito privado, bem como a exercício de direito subjetivo dentro da esfera do direito público. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir compreender, porque vai demonstrar exatamente que eles não são sinônimos e que eles coexistem. São classificações diferentes, portanto vocês vão encontrar normas de direito público, naturalmente na sua maioria elas são de natureza objetiva, enquanto a maioria das ordens de direito privado, dessas normas de direito privado, elas são de natureza subjetiva, mas isso não é regra. Tá? Portanto, a gente não pode cometer o pecado de confundi-las. Basicamente, a gente tem que tratar o direito público e privado sobre dois conceitos. Então, vamos fazer a leitura aqui dos conceitos para que a gente consiga explicar. Então, o direito público, ele disciplina interesse social, de Estado, coletivo e difuso. Vamos explicar esses quatro elementos, né? Interesse social. Tá? Quando a gente fala que interesse social, não é aquela conotação de interesse social que a gente vê na mídia, sabe? Que é direcionada a grupos específicos, minorias que sofrem, infelizmente, alguma espécie de discriminação ou dificuldade de acesso a direitos. Aqui a gente está falando no interesse social como um todo, para a sociedade brasileira. Tá? Isso envolve, claro, o interesse dessas minorias, envolve, claro, a apropriação do direito de determinados poderes para que ele possa garantir melhores condições para essas minorias, mas essa interpretação que a gente está tratando aqui de direito público, ela é ampla, ela está tratando da sociedade brasileira. Então a gente está vendo aqui todos os aspectos sociais que vocês possam imaginar. Em especial um que a gente vai tratar bastante quando a gente começar a falar do direito civil, falar dos contratos, que é o interesse social. Tá? O segundo ponto aqui, que é o Estado, talvez seja o mais fácil da gente verificar, é aquele até que o nosso senso comum desperta com mais rapidez, né? Que o direito público é aquele que tem relação com o Estado. E a gente fala isso porque o Estado ele tem que se auto-organizar para que ele possa garantir esses interesses sociais. E ele também tem que proteger a si próprio e a sua estrutura, os seus meios de acesso ao poder, a sua estrutura legislativa, de como as normas serão criadas e aplicadas para que ele possa garantir os interesses coletivos e difusos. E aqui, em interesses coletivos e difusos, a gente tem que fazer uma pequena separação. Porque os dois têm um único objetivo, tá? Proteger a coletividade, proteger os cidadãos de forma indistinta. Quando a gente fala de direito ou interesse coletivo, a gente está falando especificamente daquele que indistintamente atinge qualquer pessoa, tá? E quando a gente está falando de direito difuso, a gente está falando que só vai atingir indivíduos que queiram fazer parte de uma determinada relação jurídica. Por exemplo, direito difuso é o direito do consumidor, tá? Embora todos nós sejamos consumidores, nós somos consumidores apenas enquanto estamos consumindo, enquanto estamos realizando esses negócios jurídicos típicos do consumo, comprando alguma coisa no mercado ou, claro, contratando um seguro. Perfeito? Mas como existem pessoas que podem não contratar seguros, existem pessoas que podem não ir ao mercado em um determinado dia,
Esses direitos são chamados difusos, por quê? Porque eles dependem de uma relação contratual privada e, portanto, o exercício de um direito subjetivo ocorra para que o Estado precise guarnecer aquele cidadão. Enquanto o direito coletivo é um direito que o Estado sempre está guarnecendo ao cidadão. Então, o interesse social e o interesse coletivo são bem mais ligados do que o interesse social e o interesse difuso. Todavia, tanto o interesse coletivo quanto o difuso são partes componentes dos interesses sociais que são defendidos pelo Estado. Portanto, os interesses do Estado também são disciplinados pelo direito público. Então vamos seguir. Tem por principal característica a imperatividade de sua norma, pois nessa esfera o Estado não é mero sujeito ativo da relação jurídica e sim detentor de um poder jurídico, aquele que a gente comentou lá na primeira aula, que não podemos confundir com os 3 poderes do Estado, hein? Lembrem-se lá, judiciário, executivo e legislativo são formas de organização que o Estado admite, né, que ele adota para poder exercer o poder jurídico. E por isso é que o direito público garante o monopólio da força ao Estado, ao mesmo tempo que é garantido pelo monopólio da força ao Estado. Enquanto o direito privado, vamos seguir aqui a nossa leitura, de forma simplista, é todo o conjunto de norma que regula as relações entre particulares. As normas de direito privado presumem que os particulares que compõem os polos das relações jurídicas estejam em situação de igual condição. Todavia, e a gente já falou disso na aula passada, e como muito se aplica no ramo do seguro, pois este trata diretamente com consumidores, há hipótese de negócios jurídicos em que a lei buscará proteger entes hipossuficientes, para que estes, mediante a proteção legal, alcem condições iguais com seus fornecedores. Viram aqui a característica do difuso? O direito público ele vai regular o direito difuso, porque o direito difuso ele vai estar presente no direito privado. É preciso que tenha o exercício de uma faculdade, ou seja, um direito subjetivo, para que o Estado imponha normas de direito objetivo que são disciplinadas ao direito público que vão influenciar o direito privado. Poxa, Lucas, está começando a ficar confuso. Calma, a gente vai conseguir traduzir isso aqui. Ninguém precisa se desesperar ainda. Tá? Ainda não, né? Ninguém precisa se desesperar. Ao longo do curso a gente vai conseguir desmontar muito conceito que parece, o juridiquês é impossível, porque toda a estrutura legal é complexa. Sim, ela é complexa, mas ela detém os meios para que ela seja interpretada. Então, operadores do direito, advogados, juízes, promotores, eles têm essa prática, vem da faculdade, vem do estudo aplicado, direcionado. Quando a gente está tratando de profissionais de outros mercados que trabalham muito com leis, que precisam ter esse conhecimento até para conseguir garantir o conhecimento, garantir informação, garantir a compreensão do seu consumidor, a gente tem que levar essa necessidade interpretativa a sério. A gente tem que conseguir se debruçar sobre essas questões para apreender o máximo de conteúdo possível para que a gente possa dar contratos seguros para os nossos clientes no seguro, para que a gente possa dar contratos efetivos e que os nossos clientes tenham condição de compreender isso, né? Nossos não, seus, porque eu não tenho cliente no seguro. Mas essa distinção de direito público e privado, retomando aqui a nossa aula, ela é muito importante. Por quê? Porque, como eu já disse na aula passada, o seguro, isso eu vou repetir o nosso curso inteiro, ele é a mercadoria financeira, né, o produto financeiro mais bem regulado no Brasil. Porque ele envolve consumidor, e só o Código de Defesa do Consumidor já traz muita implicação legal, muita jurisprudência, muita doutrina, mas ele também sofre uma regulação muito grande porque ele é parte componente do sistema financeiro nacional. O órgão que regula o seguro é vinculado ao Banco Central. E, por sua vez, ele faz parte de uma estrutura financeira muito sensível. Se a estrutura de seguros quebra da noite para o dia, a gente não vai ter condição de garantir saúde no país. Porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde não consegue operar. Por isso a gente tem o sistema suplementar. O sistema suplementar de seguro, saúde, planos de saúde, ele vem regulado pelo mercado de seguros.
Da mesma forma, a gente vai ter a garantia dos riscos. Quando a gente fala de seguro, a gente está diluindo o risco para um fundo mutuário. Logo, esse fundo tem que ser tratado com um grau de excelência muito grande, porque se o fundo for atingido de uma forma negativa, todos os segurados vão sofrer. Portanto, a seguradora perde a condição de conseguir garantir o risco para os seus segurados. Daí a necessidade da existência massiva de uma regulação sobre o mercado de seguros e o porquê ele foi se tornando ao longo do tempo um dos mercados mais regulados. Ele é mais regulado que o mercado de imóvel, ele é mais regulado que o mercado de ações, ele chega a ser mais regulado que os bancos de varejo. A gente está falando aí de banco de varejo, que é a estrutura mais comum. Todo mundo tem uma conta corrente e quase todo mundo tem um seguro. Tá vendo? Daí a importância da gente compreender essas duas classificações em somatória com as classificações da aula passada. O direito público, então, ele vai disciplinar esses interesses que são coletivos, esses interesses que vão atender ao âmbito social. Isso vai estar presente no seguro? Vai. Por quê? Porque como o seguro ele é membro componente da estrutura financeira, ou seja, ele está vinculado à sua fiscalização ao Banco Central, só por isso a gente já consegue presumir que ele vai ter essa organização vertical que vai impor regras para ele de funcionamento antes mesmo do contrato de seguro ser realizado. Essas normas, elas são de direito público, são normas garantidoras, são normas que vão definir como essa atividade pode ser desenvolvida, são normas que vão definir como essa sociedade empresária que quer atuar no mercado de seguros pode se constituir. Então, embora a constituição, o contrato social, a reunião de indivíduos para se tornarem sócios e montarem uma seguradora, ou a abertura do capital, e aí na abertura do capital nós temos regras específicas de direito público também, para que ela seja uma SA, mas enfim, a compra das ações por acionistas façam parte do direito privado, porque a gente está tratando de um contrato de compra e venda, a estruturação dessa operação, ela nasce no direito público, porque ele tem que garantir os interesses sociais, ele tem que garantir os interesses do Estado, ele tem que garantir os interesses coletivos e os interesses difusos, especialmente aí os difusos quando a gente tiver as normas que vão tratar de direito do consumidor. Então, tudo isso vem de origem das regras específicas de direito público. Agora, as regras de direito privado não é porque são regras de direito privado que deixam de ser obrigatórias. Por isso, não é porque são regras de direito privado que elas se tornam regras subjetivas. Nas regras de direito privado, nós temos muitas regras que são subjetivas, porque são as regras do direito privado autorizativas, que vão autorizar o indivíduo a contratar, que vão autorizar o indivíduo a comprar, que vão autorizar o indivíduo a vender, que vão autorizar o indivíduo a desistir de um contrato, que vão autorizá-lo a entrar com um processo. Né? O ato de decidir processar também faz parte do direito subjetivo, ele não é obrigado, ele tem esse direito de decisão, mas essas regras elas são regras permissivas, autorizativas. A gente vai ter regras de direito privado que elas são obrigatórias, portanto objetivas, que são aquelas regras que eu até comentei na aula passada, que elas envolvem as formas contratuais, a obrigatoriedade dos entes contratuais serem, por exemplo, emancipados ou maiores de 18 anos, são regras que vão especificar que o objeto do contrato tem que ser lícito, afinal você pode fazer um seguro sobre a sua operação de mercado. Por exemplo, você tem um armazém, você tem uma loja, uma farmácia, uma distribuidora, e você quer ter seguro tanto do local físico, um seguro contra incêndio, um seguro contra roubo, porque você está sujeito a isso, um seguro de acidente de vida para os seus funcionários, e você também quer ter um seguro que vai proteger a sua operação financeira, proteger o transporte, a logística, o seguro da própria operação online, que muitas pessoas fazem e precisam de um seguro de cibersegurança para impedir que dados sejam vazados, roubados por hackers e tudo mais. Perfeito? Então, essa estipulação do seguro, que vai permitir que o indivíduo tome essa decisão, embora façam parte componente do direito privado, são obrigatórias. O indivíduo ele tem que ter tudo isso e tem que ter objeto lícito. Ele não pode, por exemplo, ao invés de todas essas operações que eu citei para vocês, decidir que ele vai fazer um seguro para vender droga.
um seguro da mercadoria dele. E com a mercadoria dele, maconha. Não pode, não tem como. É um objeto ilícito. Então é uma norma privado, portanto, que está ligada à sua faculdade de decidir contratar. Mas só a decisão de contratar é subjetiva. A decisão de contratar é uma norma do direito privado. Ela é subjetiva. Mas a forma do seu contrato, aquilo que é obrigatório no seu contrato, tudo isso é norma de direito privado e objetivo. Pegaram, conseguiram compreender como isso tudo se linka? Ao mesmo tempo, esse mesmo contrato vai ter normas de direito público, que vão especificar aquelas regras gerais do mercado de seguros. Por exemplo, você não pode fazer para alguns produtos, para alguns bens, seguros que ultrapassem um determinado limite de seu valor. Para carros, por exemplo, você pode fazer um seguro de até 110% da tabela FIPE. Né? É claro, já quando você faz um seguro desse, a seguradora coloca um alerta naquele contrato. Por quê? Porque se aquele indivíduo praticar uma fraude ou tiver um sinistro que seja mal explicado, ele pode estar querendo receber mais do que o carro vale para conseguir ter um benefício maior ao receber a indenização pelo sinistro. Mas é só um alerta, ainda assim a lei permite, né? Só para a gente aqui fazer um parêntese e contextualizar bem. De outra forma, ele não pode fazer um seguro de 300%, 400% em cima de determinados bens. Tá? Ele não pode segurar operações financeiras por valores muito superiores à operação. Determinadas operações não podem ter nem mesmo R$ 1 a mais do que o valor da própria operação que está sendo segurada. Perfeito? Então, isso tudo se estrutura dentro do contrato de seguro com uma norma de direito público que impõe limites. Por quê? Porque esses limites têm por objetivo proteger lá o fundo mutuário, ou seja, proteger um coletivo, que ainda que não seja toda a sociedade, é um coletivo, e, portanto, como coletivo, está lá disciplinado no direito público, mas exercendo sua esfera de influência dentro do direito privado. Então, vamos continuar também o exercício da primeira aula. Agora que a gente tem essas duas classificações bem definidas, coloque aqui no comentário desse vídeo novas definições do direito. Repensem o direito de acordo com essas duas classificações, direito objetivo, subjetivo, direito público e privado. Vocês vão ver de novo que os conceitos vão continuar representando o direito por mais diverso que ele seja. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu estou muito ansioso pela próxima aula, porque na próxima aula a gente vai tratar um tema muito legal. Até lá, então.